Olá, olá, investidores e investidoras! Começa agora o seu Capitalcast, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos aqui na Rádio 96 FM. Eu sou Hugo Ataíde, sou assessor de investimentos, sócio da Casa Capital e assessor de investimentos do Banco BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. Hoje, para falar sobre dinheiro, saúde, empreendedorismo e prosperidade. Você vai entender como as suas finanças podem influenciar em outros pilares da sua vida. Já parou para refletir sobre isso? Pois é, hoje com convidados mais que especiais, tem um aqui que é de longa data, viu? Foi difícil trazer esse cara, porque ele vive viajando o mundo e aí foi difícil fechar uma agenda. Mas, com certeza, pelo currículo dele aqui, vocês vão ver que ele tem mais experiência do que anos que ele tem de vida, tá? Então, ele que tem licenciatura plena e bacharelado em educação física, tem formação em acupuntura no Brasil e na China, Advanced Training Course of Acupuncture and Moxibustion pela Traditional Medicine Training Center, Beijing, na China. Tem cursos em Tianjin University, na China. Estágios nos principais hospitais na China. É membro da WFAS, World Federation of Acupuncture Moxibustion Societies, e membro da SBED, Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Seja bem-vindo, meu amigo, meu parceiro, Fernando Macedo Carvalho. Fala, Hugo, meu irmão. É um prazer gigantesco estar aqui com você. Realmente você poder falar com um amigo é diferente, cara. E eu tenho você como um grande amigo. É um prazer ver o seu crescimento, prazer ver o seu trabalho. E nós podemos falar de finanças e o que isso altera na saúde física e emocional também é muito importante. Então eu acho que o nosso bate-papo hoje, Hugo, vai ser maravilhoso, meu irmão. Espero que seja um de muitos, tá legal? Com certeza, você tem muito a contribuir, né, Fernando? Não tô chamando de velho, não, tá? Não sei não, viu, Hugo? Eu acho que esse negócio de longa data aí pegou mal, hein, cara? Tá? Mas só pra vocês verem aí, pelo currículo dele, tô até feliz de ter pronunciado tudo certo. Espero que eu tenha pronunciado tudo certo, porque o meu inglês é mais britânico, né, gente? Mas esse cara é super alto astral, é o galera das energias, como é que você fala aí? Fala, galera das energéticas! Boa, é isso aí. Muita gente conhece o professor Fernando, né? Cara. Muita gente já foi aluno, inclusive nosso convidado que está aqui na bancada hoje também. Ele que é formado em odontologia pela Universidade de Uberaba e especialista em implantodontia pela Universidade também de Uberaba, doutor Paulo Fortunato, também foi aluno dessa fera, né, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Hugo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente fui aluno do professor Fernando. É um amigo também de longas datas. Né? Aí não precisa defender, cara. Desde quando eu era menininho, ele foi meu professor. Olha só. É um cara excelente de estar aqui como amigo e profissional também. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema muito importante, né? Parte de finanças e entrar um pouco misturando a finanças na parte da área da saúde. Tem muito a ver um lado com o outro, sim. Boa. E você também é jovem, assim como eu, né, doutor? É um jovem empresário aí da área da saúde, também vai contribuir com a gente aí, com as suas experiências práticas, né? Ver como é que você está sentindo isso, né? A importância que você vê com relação a esse tema aí, se de fato influencia ou não em outras áreas. É o que a gente vai debater neste episódio no Capitalcast. Então, só para lembrar vocês aí, se você ainda não se inscreveu no canal da Rádio 96 FM no YouTube, cara, já para o carro, encosta. Tá ouvindo no carro? Encosta, vai no YouTube, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, as notificações, porque esse conteúdo vai ser disponibilizado lá também depois. E aproveita já, segue em todas as redes sociais aí, a Rádio 96 FM, Minha FM, ok? E se ficar com alguma dúvida, tiver sugestão de pauta, de convidados, me siga lá também no Instagram, nossos convidados também daqui a pouquinho vão poder deixar as redes aí. Mas o meu é Hugo Ataíde CFP, @Hugo Ataíde CFP, é por lá que a gente vai trocar ideia, que eu vou receber suas mensagens, com certeza, conto com carinho e com a colaboração de cada um de vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo aqui no seu Capitalcast, vamos pro break, a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Voltamos com o seu Capitalcast, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos aqui na Rádio 96 FM. Eu sou Hugo Ataíde, assessor de investimentos. Hoje, para falar sobre dinheiro, saúde, empreendedorismo e prosperidade, você vai entender como as suas finanças podem influenciar também em outros pilares da sua vida, tá? Hoje, convidados especiais, Fernando Macedo Carvalho e Dr.
Paulo Fortunato. Bom, vamos abrir o papo aqui. A gente leu brevemente o currículo de vocês, mas eu gostaria de deixar mais solto para a gente entender aí. Antes de tudo, eu quero que vocês contem brevemente um pouquinho aí da trajetória de vocês e por que vocês decidiram seguir por esse caminho. Sei que o Fernando vai precisar de um programa inteiro para falar, mas resuma, tá, Fernando? Por favor. Deixa comigo. Começar aqui com o Dr. Paulo Fortunato. Bom, desde menino eu sempre quis seguir a área da saúde, né? Eu gosto muito de cuidar das pessoas, transformar a vida das pessoas. E sempre gostei na parte da odontologia, transformar sorrisos e a parte de cirurgia também dentro da odontologia. Aos meus 18 anos, ingressei no curso de odontologia lá na Universidade de Uberaba. Após ter formado, eu comecei a trabalhar em Tuiutaba, Minas Gerais, e fiquei trabalhando lá em torno de 8 meses, até perceber a necessidade de vir para Rio Verde, né? Minha mãe, na época, estava morando sozinha e meu pai foi abrir empresa, ele tinha empresa de máquinas agrícolas em Mato Grosso. Uhum. E a minha irmã faz medicina em Uberaba também. Uhum. Aí, para não deixar ela sozinha, acabei vindo para Rio Verde e observei um mercado muito bom aqui em Rio Verde. Pessoas com um poder aquisitivo bom, uma odontologia ainda que eu considero que pode ser muito bem explorada, tá? Tem muitas portas aqui em Rio Verde para o setor de odontologia e medicina. Tem ótimos profissionais já no mercado, mas a gente percebe que em relação a conhecimentos e tecnologia, a gente pode agregar muito aqui em Rio Verde ainda, né? Então, eu vim para cá, já faz 2 anos que eu estou aqui morando em Rio Verde. Comecei, assim como todo início não é tão muito simples, comecei trabalhando em clínicas odontológicas, sempre busquei conhecimento. O meu diferencial que eu falo é sempre estudar para você se diferenciar dos outros. Hoje, a gente aqui em Rio Verde já tem 2 universidades de odontologia. Sim. A gente pode colocar aí por semestre, formando mais de 100 dentistas em Rio Verde. Que vai para o mercado de trabalho todo semestre ali, né? Todo semestre. E se a gente for parar para pensar, não tem clínica suficiente nem paciente suficiente para todo esse público, né? Então, eu sempre falo, eu dou cursos também, né, na parte da área de cirurgia, e eu sempre falo para os alunos, pessoal, estudem, vocês têm que ser diferente, porque o mercado de Rio Verde já está muito saturado. Então, se você for mais você não vai ter espaço aqui, infelizmente. Então, o meu objetivo, desde que eu formei, me preparei muito bem dentro da faculdade, fiz iniciação científica, ganhei premiação de congresso mineiro de iniciação científica, fiz monitoria na área da cirurgia, dava cursos particulares para alunos desde a época da faculdade, dos períodos abaixo. Então, sempre busquei conhecimento para que quando eu já saísse um degrauzinho a mais dos outros alunos, né? Amo minha faculdade, formei numa faculdade muito boa, que é conceituada no Brasil. Isso também eu considero um diferencial muito grande. Mas não que a faculdade acabe te limitando a ganhar dinheiro ou ter sucesso. Não, depende muito do aluno. Sim. Então, eu vim para cá, fiz a minha especialização. Ela era uma semana no mês. Então, uma semana do mês, eu ia para Uberaba fazer minha especialização. A especialização na parte de odontologia, ela é um pouco diferente da medicina. Como é que funciona? A especialização em odontologia, ela não é uma residência. Na odontologia, nós temos uma área que é residência em bucomaxilo, que é cirurgia de trauma em cabeça e pescoço, que é igual dos médicos. Você fica em hospital, 3 anos para formar, beleza. A especialização, igual eu me especializei em implantodontia, são 2 anos de especialização. Uma semana, a última semana do mês, no meu caso, né? Então, a gente consegue trabalhar e consegue fazer especialização. Para você ter ideia, quando eu formei, eu gosto muito bem de falar aqui para as pessoas que me escutam, a parte de financeiro, porque o povo forma e não tem noção de quanto que ele ganhava. Eu falo, cara, eu formei e fui trabalhar em Tuiutaba, ganhando 4 mil mais ou menos. Aí eu vim para Rio Verde para ficar com a minha mãe. Sabe quanto que eu comecei a ganhar aqui? A metade. 2.500.
Ó, um pouquinho mais da 2 metade. e Mas 500. mesmo assim já é um corte significativo, né, no orçamento. Cara, a odontologia ela é cara, cara. Aham. O material é caro, o curso é Sim. caro, entendeu? Uhum. E isso eu tô falando que eu era diferente. Uhum. E eu ganhei 2.500. Aí na época eu ganhei 2.500 mais um curso que o dono da clínica me propôs. Uhum. E eu consegui esse emprego porque foi indicação dos meus professores de Uberaba pra cá. Olha só. Então por isso que eu te falo, é importante você ser bom na faculdade porque abre portas E o pra network, né? você. Network também. Então, cara, 2.500. Passou um ano, aí eu até coloco a trajetória de vida minha financeira. A gente coloca em um ano, eu dupliquei, né? Comecei a ganhar em torno ali de 5,5, 6. Aham. Só que foi aonde que eu já tinha me preparado muito. Eu tava fazendo a especialização e um curso de prótese. Então eu Boa. falei, cara, eu preciso ganhar muito mais. Aham. Eu dou muito mais do que eu tô recebendo. Então Você parei. sabe que o teu trabalho vale mais do que você tá ganhando. Vale mais, cara. Aí é um ponto chave que eu falo. Se valorizar. Sim. Se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar, cara. Uhum. Então você tem que começar se valorizando. Então foi onde eu comecei a me valorizar mais. E aí portas foram fechando e portas foram abrindo. Normal. Normal. Cada escolha uma renúncia, né? Normal. Desse jeito. Normal. Inclusive, cara, eu sempre falo isso. Minha mãe, minha mãe é muito fera pra negócios também, trabalhadora demais. Uhum. Mas ela é muito daquela pessoa segura, Certo. certo? Um pouquinho mais conservadora, vamos conservadora. dizer assim. Eu não. Eu já confio no meu potencial e vou pra cima. Aham. Esse é o meu diferencial também. Então, eu tava numa clínica muito conceituada em Rio Verde. E eu falei, mãe, eu vou sair. Não, meu filho, você tá doido? Não. Tem Falei, sempre isso, né? Mãe, não posso. Eu mereço mais. Ela, não. Peguei e desliguei o telefone. Vou teimar com a minha mãe. Cara, foi uma primeira reviravolta da minha vida. Onde eu comecei, na mesma semana, cara, por me valorizar. Inclusive, foi numa clínica que eu cheguei. Eu cheguei pra fazer entrevista. Tinha os dentistas estavam tudo reunidos ali, numa radiografia, pra fazer uma cirurgia que tinha dado um problema. Aham. Nossa, eles tudo doido. Nossa, o que nós faz aqui? E eu cheguei lá e falei, não, cara, é só fazer isso. Eles, você sabe fazer? Eu falei, não, cara, tranquilo, assim. Aham. Beleza. Aí, conversei com o dono da clínica, a gente fechou. Cara, aí eu tava ganhando lá 5, 6, fui pra 10, 11 mil. Ó. Valorizou. Valorizou. Já dava a picanha do final do mês. cara, já Isso no período de quanto tempo? Um ano. Um ano em depois que Rio você. Verde. Eu já tava entrando pra 2 anos de formado. Aham, Entrando pra perfeito. 2 anos de formado. Uhum. E aí, comecei a ganhar 10, 11 mil por mês. Beleza. E aí, no dia, eu acho até engraçado na história, que os donos da clínica falaram, você consegue... Depois que eu já tinha ido embora, tinha fechado, fui embora. Aí eles me ligou, você consegue vir aqui, operar aquela bomba lá e tal? Eu falei, não, tranquilo. Quanto você cobra? Eu falei, não precisa cobrar nada, não, tô na equipe já, né? Tô chegando aí. Olha aí. Peguei e operei eles. Então, assim, um simples negocinho, que era uma cirurgia simples, às vezes, eu tenho certeza que influenciou pro cara fechar e aceitar aquele meu valor, que ele queria eu Sim. com um valor bem mais baixo. Eu falei, não, meu valor é esse. Se vocês me quiserem, eu vou resolver os problemas pra vocês, mas meu valor é esse. E fechamos. Beleza. Cara, fiquei nessa clínica, trabalhava lá fixo, de segunda a sábado. Certo. Bem puxado. E aí eu comecei a achar ruim. Falei, não, preciso ganhar mais. Tem que sair da minha zona de conforto. Eu tô na zona de conforto. Tô ganhando 10, 11 mil. Aham. Não tem gasto com nada. Tô sobrando lá 6 mil por mim no mês. Cara, preciso ganhar mais. Aham. Cara, aí eu saí de lá 7 horas da noite, 7h30. Aí eu alugava um consultório à noite e ia atender os meus pacientes particulares, amigos, louco. família, Aham. ou conhecidos que me queriam atender comigo. Cara, eu comecei a atender. E minha parte forte também é faceta. Uhum. Então, os dentistas viam eu fazer faceta e queria que eu fizesse, porque Entendi. o desgaste era muito pouco. Sim. Foi onde eu comecei a atender à noite. Atendi até 1h da manhã, nessa clínica, à noite, À particular. noite também, cara. Aí foi tipo, onde eu comecei a ter um lucro maior pra me poder dar o próximo passo. Então, aí eu comecei a ganhar 18, 17 mil. Uhum. Falei, agora eu tenho que abrir minha clínica. E quando que foi isso que eu percebi? Porque quando eu falo assim, quando a gente tá bem, a gente entra na zona de conforto. Sim.
eu tava ganhando bem lá 15, 16 mil. Pra mim era bem, cara. Hoje eu tô com 25 anos. Tá jovem, pô. Achei que você tinha meia idade. Não, tenho 25. Inclusive, esse mês de maio é mês do meu aniversário, hein? Você que tá ouvindo aí, já pode mandar presente aqui pra Rádio 96 aqui. Ó. Já fala o dia, já. Agora dia 28 de maio. Espero parabéns aí, as felicitações aí pelo Instagram, @GataídeCFP. Vou fazer um presente. Mas diga lá, doutor. Aí, cara, Aí eu falei, nossa, tô na zona de conforto. E um dia, cara, isso é o que eu falo, que é um grande problema na odontologia. E não é culpa deles. Às vezes uma clínica tem os seus altos e baixos. Quem tem clínica sabe que tem mês que é muito fraco, tem mês que é melhor. Normal. Não, como qualquer empresário, né? Empreendedor, e aí, tem beleza, você tem sua vida. Você tem seus investimentos e tal. O cara chega e fala assim, não tô conseguindo te pagar, não. Né? Aí você tem que falar, nossa, cara, e aí? Então eu sempre falo, cara, não... Primeiro, adquire conhecimento. Certo. Adquire experiência. É a base. E depois vai abrir seu negócio. Tá? Foi aonde eu abri minha clínica. Minha clínica hoje, na Clínica Acerte, ali no Barrinho, do lado do Hospital dos Olhos. Sim. Lá com o doutor Almiro, doutor Antônio, Maria Tereza Schelini. Eles mesmos. Tô lá junto com eles lá. Mas eu tenho o meu consultório lá dentro do prédio, né? Que eu chamo Instituto Fortunato. Onde eu também dou cursos de cirurgia. Cara, aí muitos me perguntam, Paulo, vale a pena? Você tava ganhando tão bem como diária, você ganha tão bem como dentista. Meu dia era em torno de 1.300 por dia pra mim ir lá operar pros caras. Eu falo, cara, é bom. É um valor bom pra odontologia. Sim. Mas é pouco porque eu quero. Então eu vou abrir o meu próprio negócio. Paulo, vocês sabem, não é fácil abrir o próprio negócio. Não, né? não é. Não é fácil. Dar espaço é complicado, né? Cara, é muito complicado, é muita coisa envolvida. Já não é mais... Aí foi onde eu tive que aprender a parte de empreendedorismo. Porque agora não era só odontologia. Não adiantava eu ser bom com a mão, ser bom no meu trabalho, se eu não tinha administração. Então foi onde eu comecei a empregar cursos de administração e tudo. E tô aí com a minha clínica aberta. Boa. Cara, o que eu falo é o seguinte. Tinha amigos, cara, com 44 anos de idade, com 3 de especialização nas costas, com muito mais anos de experiência do que eu, ganhando um terço, ganhando 6 mil por mês, cara. Tem dentista hoje que sabe quanto que ganha por dia? R$80. Meu Deus. Isso não existe, Meu cara. Deus. Aqui em Rio Verde eu tô falando, R$80 o dia pra você trabalhar o dia inteiro. Cara, se você pegar aí um vendedor de roupa, qualquer coisa, não menosprezando jamais. Sim. Mas eu falo assim... Mas pelo investimento que você fez na carreira, né? No curso, cara, no material, que você falou, é custoso. É caro. E outra, a responsabilidade nossa é muito grande. Sim, perfeito. Se expõe um risco muito grande, né? Cara, se a gente faz alguma coisa errada ali, o paciente pode vir morrer, entendeu? Pode falecer por uma infecção ali de dente, entendeu? Então, cara, o que eu fico chateado é o valor que o dentista aqui em Rio Verde tá tendo hoje, que é muito baixo. Mas assim, eu contei brevemente um pouco da minha vida, vou segurar muito. Mas já foi um case. Não, faz sentido tudo que você trouxe pra mesa, doutor Paulo, porque é o seguinte, eu também atendo enquanto assessor de investimentos, muito aí da área da saúde, seja médico, seja dentistas, né, dessa área. Mas assim, o que eu vejo sempre, principalmente pessoas que saem da faculdade, com muitas perguntas, né? Qual que é o próximo passo, né? Às vezes desorientado. A faculdade não ensina. Não ensina. A gente, na escola, no colégio, na faculdade, né? A gente não é ensinado a empreender, mexer com finanças, com dinheiro, que é algo que todo mundo, independente da sua profissão, vai mexer, né? E saem com muitas dúvidas. Isso que você está falando aqui vai servir de base aí para muitos que estão nos ouvindo, vão poder acompanhar também depois no YouTube. É um case, inclusive... Se quiser te conhecer pessoalmente, vai lá na Acerte, né? Trocar uma ideia. Sim, tá bem-vindo. Mas diga lá, Fernando, você também vai ter que resumir, Fernando. Deixa comigo. Não, mas é legal ouvir isso, né? A gente falar de um negócio tão importante, porque, na verdade, a escola não nos forma para ser empreendedores, para ser o nosso próprio negócio. Geralmente, os cursos da área da saúde, eu ministro cursos de pós-graduação e faço questão de falar disso com os alunos. Muitas vezes ninguém entende que ele pode empreender, né? Ninguém entende que ele precisa de realmente uma veia empreendedora, buscar esse sucesso, uma autovalorização. Então são coisas importantíssimas, né? Que a gente ouviu aqui o Paulo falando, né? Mas engraçado assim, eu me formei em educação física, né? E já faz uns dias, já faz um tempo. Fui da primeira turma de educação física aqui de Rio Verde.
Da UniRV? Da UniRV. FESURV. FESURV. Na época, FESURV. FESURV. Começamos lá na Fazenda, depois fomos pro Clube Dona Gersina. Então eu sou dessa primeira turma. Pô, só tem fera nessa turma aí. E um dia eu participava de uns jogos, sou atleta de basquete. Quem me conhece sabe, né? O meu tamanho justifica. e fui treinar e fiquei travado da coluna. E tava tendo jogos universitários. E à noite o professor Marcelo Marcos, que foi o nosso professor, Marcelo faleceu depois de um tempo, um grande amigo, né? Provavelmente as pessoas aqui de Rio Verde que vai estar nos ouvindo e de outros lugares também conhecem Marcelo, inclusive de Uberlândia, enfim, né? Marcelo um querido. E o Marcelo passou na minha sala e falou assim: Fernandinho, tudo certo pro jogo amanhã? Eu falei: Marcelão, tô ruim, cara, tô travado. Aí ele falou: cara, deita aí que eu vou fazer uma acupuntura em você. Eu falei: o quê, Marcelo? Ele falou: acupuntura. Eu falei: aquele negócio das agulhas? Tá louco. Ele falou: Fernandinho, deita aí, velho, que eu vou fazer em você. Cara, Hugo, foi tirar com a mão, como a gente diz aqui em Goiás, né? Cara, eu levantei da maca, levantei da maca minto, da mesa que eu deitei na sala de aula, levantei, já tava bem melhor. E falei: Marcelo, como é que eu faço para aprender isso, né? E aí, a partir daí, girou essa paixão pela acupuntura. Eu estudei um tempo em Uberlândia com ele, depois nós tivemos a formação aqui em Rio Verde de acupuntura. Enfim, fiz e comecei a trabalhar com acupuntura, conciliando com a educação física. E depois de um tempo, eu percebi que eu precisava também fazer uma escolha, né? E escolhi trabalhar com a acupuntura. A acupuntura faz parte da medicina chinesa. A medicina chinesa é a medicina mais antiga do mundo, que ainda continua sendo utilizada em larga escala. Né? Milenar. Coisa de 5.000 anos, mais ou menos. E eu falei: cara, eu preciso ver isso na raiz, né? Eu fui para a China para fazer esses estudos. Estudei aqui, fizemos vários cursos, já dava aula em diversos cursos de pós-graduação aí no Brasil todo, graças a Deus, viajo muito. E fui para a China para ter esse contato com a acupuntura lá, ver essa sociedade chinesa, né? Você tem um boom de informações, de vendas, como eles fazem negócios. Você vê Beijing, uma cidade linda, maravilhosa, de repente tem um templo budista do lado, coisa antiga. Tive a oportunidade de ir para Xangai também, ficar em Xangai, uma cidade, cara, fantástica. Depois disso, voltei para o Brasil, depois fui para Dubai, que foi outro lugar assim que você enche os olhos e isso faz com que a sua mente se liberte, Hugo. Porque eu acho assim, tem muitas pessoas da educação física nos ouvindo e cheio de ter escutado crenças limitantes. A família, os pais, com preocupação geral. Quando o Paulo fala aqui que a mãe dele tem um perfil um pouco mais conservador, eu entendo. Hoje eu sou pai, né? Talvez o tempo, né, nos ajude a ter essa percepção. Mas eu entendo ele também com essa sua veia empreendedora e querer ganhar mais. Então, quando a gente começava a observar, assim, que lá em Dubai, por exemplo, você sobe o Burj Khalifa e você olha, cara, e você vê a construção de uma cidade no meio de um deserto. E hoje talvez seja uma das cidades mais importantes do mundo, né? E feito a partir desse nada, Paulo. Você fala: cara, é impressionante. Quando você vai subir o Burj Khalifa, tem uma história massa, Paulo. Diga aí. Eles falam assim, Hugo, o Burj começou a construção, né? Ia chamar Burj Dubai. Né? Eles começam a construção do prédio, tem aquela crise de 2002, segura o preço do petróleo, Dubai encerra a construção do prédio. E aí o califa, né? O sheik de Dubai, faz um empréstimo para a construção, faz uma doação, na verdade. Ele doou 10 bi de dólar. Nossa, só para 10 a construção da fortuna pessoal dele. Né, para a construção do prédio. Porque isso é uma vergonha, o Dubai começar algo e não ter dinheiro para terminar. Olha né? isso, cara. Então são coisas maravilhosas, né? Depois de lá ainda passa para o Egito. Quando você chega no Cairo, parece um cenário de pós-guerra. Né? Eu fui na faculdade de Assuã fazer a apresentação de um trabalho de controle de dor, uma técnica que nós desenvolvemos aí dentro da acupuntura. E o resumo é isso, né? Essa correr, né, dentro de um curso da área da saúde, educação física também é da área da saúde, e você percebe que profissionais da área da saúde são apaixonados em pessoas. E muitas vezes, Hugo, esses profissionais, eles não são treinados a se valorizar, a ganhar, a investir. Eu acho que esse papo nosso aqui ele é muito importante, vim ouvir de você. Nós não somos treinados a investir.
né? Então isso é muito importante esse bate-papo para que a gente possa trazer. Porque nós sabemos que muitas vezes o paciente que chega no meu consultório vai fazer acupuntura, quando você começa a conversar com ele, você percebe que muitas vezes o problema dele vem também de um problema financeiro. E talvez não é nem porque ele não ganha bem. Muitas vezes o cara até ganha bem, mas ele não consegue ter um controle financeiro legal. E isso interfere na saúde física e também interfere na saúde emocional desse paciente. Então hoje dentro do consultório, muitas vezes a gente começa a conversar com algumas pessoas e a gente fala, cara, vai lá bater um papo com o Hugo, irmão. Vai lá pra você poder melhorar. Porque é importante. Sim, né? Com certeza. E isso é bacana. Mano, então é isso aí. Esse é o nosso resumão. Que é isso? Rapaz, um homem viajado desse é bom a gente explorar. E tem um contraste muito grande, né, com relação à cultura, quando você fala de Egito, Dubai, até a cultura asiática, lá oriental, né, lá na China, com relação ao brasileiro, a forma de pensar mais próspero, né? O que eles pensam sobre isso, Fernando? Hugo, é interessante. Eu fico brincando, cara, que eu falo assim, cara, um comedor de piqui, né, daqui de Rio Verde. A gente sair, eu dou aula há mais de 15 anos em Manaus. Cheguei de Manaus esse final de semana, né? A pessoa que mora no mesmo prédio que eu, meu vizinho, falou assim pra mim, Fernando, como é que esse povo de Dubai te descobriu? De Manaus te descobriu, né? Eu falei, cara, network. Né? Quando você faz os amigos, né, Hugo? E esses amigos, esses contatos, eles são muito importantes, abre portas demais, né? Então uma coisa é que nós precisamos ter esse network, não adianta você ser bom naquilo que você faz, você precisa ser muito bom, mas você precisa ter a sua rede de contatos de uma forma excelente. Quando a gente percebe essa visão desse mundo, né? A gente chegar lá na China, isso para mim foi um grande privilégio, né? Várias pessoas me ajudou a chegar lá, né? A gente chegar na Federação Internacional de Acupuntura, é o certificado mais valioso que tem de acupuntura no mundo. Eu tenho essa certificação, então isso para mim, cara, graças a Deus e todas as pessoas que me ajudaram, fico feliz pra caramba. Nós estávamos no ônibus e uma das pessoas que foi viajar para lá conosco para fazer esses estágios nos hospitais, o Hugo falou assim pro nosso motorista, falou pro tradutor falar com o motorista, né? Lógico, ninguém fala mandarim, pô, difícil pra caramba. Ele fala assim pro cara, pô, mas vocês não têm Instagram? Vocês não têm Facebook? Aí o tradutor fala pro motorista e o motorista responde assim, cara. Ele falou, cara, nós aqui precisamos trabalhar muito para levar comida para dentro de casa. Então, talvez se a gente tivesse a rede social e se a gente perdesse horas na rede social, eu não conseguiria levar comida para dentro de casa da forma que eu levo. Então, dentro da minha ignorância, eu acho melhor não ter, né? Olha, aí a gente só, conversou, gente. A gente falava disso lá com eles, né? Mas é uma população que trabalha muito, né? É muito grande as cidades. Você sai de Beijing, vai para Xangai. Xangai é outro universo. Cidade de 25 milhões de pessoas, uma cidade de um lado do Rio muito moderna, do outro lado do Rio, edifícios tradicionais. Então eles valorizam muito a cultura do ancião. Então quando fala-se muito disso, você abre um consultório de acupuntura e do seu lado tem um senhor, né, um acupunturista velho, todo mundo vai no velho. Porque eles valorizam muito a experiência. Né? Então eles valorizam, essa cultura valoriza o ancião. Então é muito legal você ver isso. A China explodiu, né, financeiramente. Você percebe que eles querem fazer negócios com você o tempo todo. Então você tá lá conversando, os caras falam assim, pô, mas você dá curso de quê? Eu dou curso de ventosas. Não, eu sei onde vende ventosas baratas. Você não quer levar para o Brasil? Olha aí. Né? Então, eles querem fazer negócio com você o tempo todo. O tempo todo eles estão querendo fazer negócio. Lá é muito engraçado, nada tem preço. Então, quando você chega para comprar alguma coisa, você pergunta pro cara o preço, ele fala 10 mil. Aí você fala, não, obrigado, não quero. Você vai sair e fala, mas quanto é que você paga? Olha aí. Aí você fala, eu pago 100 reais. Aí começa uma briga de 10 mil para 100 reais até vocês achar um valor justo. Olha aí. É muito, muito legal, né? É muito diferente daquilo que a gente faz. Eles são extremamente empreendedores, trabalham muito, né? Eles precisam trabalhar muito para conseguir levar comida, né? Moradia em Pequim, em Xangai, muito caro, né? O Dubai serve para abrir seus olhos, né?
Do lado do Burja tem um Dubai Mall, um shopping maravilhoso, e as coisas são suntuosas, muito chique. Eu achava que o coração do mundo era Nova York. Vi que lá, cara... lá é surreal. Surreal. Peguei um Uber que o cara veio me buscar de Lexus. Nossa. Cara. Na hora que eu entrei no Lexus, minha bunda falou assim, que isso? Que isso? Eu nunca vi algo assim. Nunca senti uma coisa dessa. E o Egito é muito massa, cara. O Egito, eu gosto de coisa antiga, né? Eu fui pra lá, fui na faculdade apresentar um trabalho, e depois nós ficamos, né? Pra gente fazer o tour lá. O Cairo parece um pós-guerra. Cada esquina tem um menino com metralhadora atrás de um escudo de ferro. Então é bastante interessante. Todo lugar tem detector de metais. No Hotel Internacional tem detector de metais. Você precisa passar no raio-x. Tudo. Todos os lugares. Mas as outras cidades, as cidades que estão próximas ao Nilo, são mais bonitas, né? Eu fui em Assuã, fui em Luxor. E são cidades muito bonitas. Mas a saúde lá é muito interessante a visão que os faraós tinham da saúde, né? Então, tem o Templo da Saúde, tem coisas magníficas, coisas que você não acredita que a cultura de 4.000 anos atrás poderiam fazer, né? Aí quando você fala pro guia, fala, bicho, isso é coisa de ET. Aí o cara fala assim, não, meu amigo, isso é a população egípcia. Que é capaz. Muito legal. Além da saúde, até a visão egípcia com relação ao dinheiro, à fortuna, né, aos patrimônios, eles achavam que ele conseguia levar tudo isso no momento da morte. Por isso que eles construíam todos aqueles templos, que eles levavam de fato tudo, né? Levavam com eles ali. Cara, era enterrado, entre aspas, não era enterrado, né? Mas levavam junto com eles ali. Eles acharam o túmulo de Tutankhamon intacto. E eles pegaram isso e reproduziram no Museu do Cairo. Sim. Né? Tem lá tudo. Então, enfim, a máscara dele tem... Cara, a máscara dele é toda de ouro. Sim. Sabe? Então é um negócio suntuoso, fantástico. E é legal a gente perceber a família, Hugo. Muitas vezes lá, as pirâmides ficam em Gizé, né? A gente chama aqui de Giza, lá eles falam Gizé. E é interessante, assim, a gente vê uma periferia, né? Do Cairo, é uma cidade próxima do Cairo, na verdade. E você vê assim, a família constrói a casa, constrói o predinho deles lá, não tem telha, não chove. Na hora que eu vi, eu falei, pô, não tem telha isso aqui? Telhado, caramba! E eles constroem, a filha casou, eles fazem o segundo andar. O filho casou, eles fazem o terceiro. Nossa. Então eles vão agregando as famílias ali, Olha todos aí. trabalham juntos, né? Uma coisa interessante que eu vi lá na China, cara, que eu não sei se é todo assim, mas é uma coisa que eu vi, foi conversando com os trabalhadores lá, eles falavam assim, ó, a nossa família é empregada de uma determinada fábrica, né? Então nós temos uma linha de produção para manter. Não importa se é meu pai que está trabalhando, se sou eu, se é meu irmão. Nós precisamos manter rodando o tempo todo. Então, se precisar trabalhar 12 horas, 18 horas, um não vai porque adoeceu, os outros precisam manter. Porque se eles mandarem embora, eles mandam a família embora. Então, sim. vários Tem isso perdem, mesmo, né? É verdade. Então, uma coisa As interessante. empresas, as fábricas, né? Eles costumam contratar a família inteira, né? Interessante. E acabam responsabilizando todos, né? Todos. Olha, mas gera um comprometimento, né? Ou de certa entra forma. ou a botina rasga, cara. Ou vai ou vai. Mas muito legal você trazer essas experiências de outras culturas. Eu acredito que não existe uma cultura melhor que a outra. Sim, cada um tem as suas particularidades, as suas especificidades. O que a gente pode levar disso de aprendizado com relação a isso são boas práticas. Ou, no mínimo, outros pontos de vista com relação aos mesmos temas, né? Trabalho, dinheiro, finanças, cultura, aprendizado, né? Então, muito legal a gente trazer isso para o seu Capital Cash. E vamos para um rápido intervalo, então. Eu quero expandir um pouco mais aqui sobre a experiência do Dr. Paulo Fortunato, também do Fernando Carvalho. Não saia daí, o seu podcast Finanças, Mercado, Economia e Investimento, seu Capital Cash, volta daqui a pouquinho. Até já! Voltamos com o seu Capital Cast, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos, aqui na Rádio 96 FM. Eu sou o Hugo Ataíde e hoje nós estamos falando sobre dinheiro, saúde, empreendedorismo e prosperidade. Você que já está participando desse papo, acompanhou o nosso primeiro bloco aí, já está sabendo como as suas finanças podem influenciar também em outros pilares da sua vida. Hoje com o Fernando Carvalho, o Dr. Paulo Fortunato, e vamos expandir um pouco mais. Se a gente pudesse resumir aí o nosso primeiro bloco, eu acho que tem uma frase bem bacana do Benjamin Franklin, né? Investir em conhecimentos geram sempre os melhores juros. Então, se a gente tem que
se a gente se preparar, se capacitar, se valorizar, né, doutor Paulo, como você bem mencionou aqui, poder proporcionar experiências agradáveis aí, né, de conhecimento, mas também de vivências, de conhecer outras culturas, né, Fernando? Assim como você trouxe pra gente, ter outras visões de mundo, né, mais abrangente, com certeza vai contribuir para que você seja um profissional, seja uma pessoa mais completa e se destaque na sua profissão, em qualquer que seja, tá? Eu quero saber do Dr. Paulo agora, ele que já deu um breve relato aí com relação à visão dele sobre a área da saúde, a odontologia, como é que ele fez para chegar ao patamar que ele está hoje. Eu digo jovem porque ele tem 25 anos, gente, mas a visão desse cara é extraordinária. A gente teve a oportunidade de conversar aqui agora no primeiro bloco. Eu quero saber como é que está sendo essa experiência de empreender. Você que deu esse passo a mais aí agora, né? Quais os desafios você tem enfrentado? Como você tem passado por isso? Como é que você tem superado eles? O que você pode dizer pra gente aí? Então, Hugo, agora o meu desafio é na parte de líder, né? De dono da clínica, né? Então agora eu tenho que gerir pessoas, não é só mais o meu conhecimento. Então eu tenho que saber lidar com diferentes tipos comportamentais, né? Isso é muito importante. É o que eu sempre falo. Não adianta você colocar uma pessoa analítica ou planejadora num papel de uma pessoa comunicadora, que tem que estar em contato com os pacientes, em contato com pessoas, porque os pacientes se frustram e a pessoa também. Então, sua engrenagem da empresa não funciona. Então, hoje, o meu desafio que eu vejo como dono de clínica é isso. É saber lidar com os diferentes comportamentos, saber colocar cada pessoa no seu lugar correto. E a odontologia, cara, não só a odontologia, mas a parte da medicina também, principalmente para quem está iniciando, é conseguir passar para o seu público o seu valor, né? A gente tem que saber selecionar o público que quer atender, né? Apesar de que a gente atende qualquer tipo de público, mas a gente tem que selecionar o foco principal. E aí é onde entra uma coisa que muitos dentistas não têm nem noção e nem fazem, que se chama marketing. Marketing digital, né? Esse trem de panfleto, essas coisas de carro na rua, cara, isso não existe mais, sabe? E tem muitos colegas fazendo isso ainda. Então, hoje, quando eu fui abrir minha clínica, fui estudar a parte de marketing digital. Cara, é tão legal, a gente seleciona o público, seleciona a área, a cidade, a região, seleciona tudo, né? Então, a gente consegue, através de planejamento, selecionar bem o público. Hoje, o meu maior desafio, então, como a gente estava falando, é isso, conseguir selecionar bem o público, conseguir passar a imagem do que eu sou para o público e gerir equipe, né? É um desafio muito legal que eu tô gostando, não é fácil, né? Principalmente no início, tudo que a gente começa não é fácil. Às vezes, principalmente mexer com pessoas, né? Então, às vezes, você acaba confiando, contratando aquela pessoa e, de repente, ela pega, cansei. Hoje o povo fala que tem a geração mimimi. Que é a minha. É a nossa. Mas, exatamente. Cara, Tem a geração neném também. É antes. É a neném, é a antes. É um pouquinho antes, mas tipo assim, um pouquinho prazo de diferença. É aquela geração que não tem um propósito muito claro, né? A mimimi é aquela que estressa qualquer coisinha, né? Cheio de não me toque, mas também existe esse tipo de nomenclatura aí. Neném tá sendo preocupante, né? Tenho visto muitas pessoas nem estudam, nem trabalham e não tem aquela perspectiva. Precisamos conseguir tocar o coração desse povo aí. Sabe o que é isso? E eu tava conversando com um dentista esses dias e ele me falou muito bem. Ele me falou uma frase sobre essa geração que é o seguinte: isso é culpa dos pais, cara. Né? Porque qualquer coisinha que dava problema, o pai ia lá, não, meu filho, passava a mão na cabeça. E o mundo lá fora não é assim, né? A gente sabe. Então, quando ele encontra problema lá fora, ou um professor na faculdade dana com ele, já quer brigar com o professor, quer desrespeitar o professor. Ou quando já tá formado, um paciente reclama, ou acontece chega um caso muito complexo e ele é o único que tem que resolver. Não dou conta, não faço, começa a chorar. Entendeu? Então, assim, é porque lá na casa dele, quando tinha algum problema, o pai e a mãe resolvia. E lá fora não é assim. O pai e a mãe não vai estar dentro de uma clínica te ajudando, não vai estar dentro da sua empresa te ajudando. Então, igual o Fernando falou, hoje o povo não quer estudar, cara. Os caras tá pagando faculdade.
e colando em prova, que eu vejo aluno colando em prova. Cara, assim, eu sei que tem muitos que colam, mas assim, cara, você tá enganando você, entende? É uma disputa assim com ele mesmo, né? E ele tá se enganando. Cara, ele e ela, no caso, né? E assim, a minha vontade era conseguir mostrar pra eles o tanto que é complexo o mercado de trabalho, que tá saturado. E essas pessoas ainda continuam seguindo esse caminho que acham que é fácil, mais fácil, né? Vou colar, não vou estudar, vou pegar aqui no meu celular a resposta, e não se esforça para conseguir sair da faculdade. Aí vai pro trabalho em si, e aí começa a se frustrar. Não recebe bem. Aí tem que aceitar salários baixos, porque também não consegue fazer coisas complexas, não consegue fazer trabalhos de qualidade. E começa a ir para esse caminho aí e rapidinho vai largar a profissão. Porque você vê que é uma profissão muito custosa. É tensa. Às vezes chega paciente com muita dor, paciente com fraturas, paciente com infecções grandes. E o cara não sabe resolver. Aí ele começa a ir embora. Vai embora para a odontologia. E, cara, e os nossos pacientes, falando assim na parte agora de emocional. Certo. Cara, a gente vê muitas pessoas aqui em Rio Verde e no Brasil, né? Isso aí, o Brasil é o país com a melhor odontologia do mundo. Sim, isso é fato. É referência no mundo inteiro. As melhores universidades do Brasil, do mundo, estão aqui, né? Então, assim, o nosso país tá longe de acabar com os problemas de higiene, com os problemas de falta de dente. Então chega, cara, uma falta de um dente que traz muito problema, não só funcional na mastigação, que é a boca é onde inicia o processo de digestão dos alimentos, né? A trituração do alimento começa aí, mas também o emocional, por não sorrir, por não se sentir bem consigo mesmo. Quantos pacientes falam, cara, eu perdi aniversário do meu sobrinho porque eu não quis ir, porque eu não podia sorrir, eu não podia comer, eu não podia dançar. Sem dente nenhum, ou uns 4 dentes só, sabe? Então, assim, cara, você vê os pacientes quando chegam, né? Eles chegam devastados psicologicamente. A questão da autoestima, né? Isso influencia muito. A questão principalmente se for os dentes da frente ali, né? Os atacantes. Os atacantes. E assim, e a maioria, mas por que? Se a gente pergunta, né? Por que o senhor não cuidou antes? A senhora não cuidou antes? Todos é a mesma resposta. Dinheiro. Você vai ficar com os dentes, sem dentes, você vai se alimentar bem, vai ficar infeliz. Se você tem dinheiro guardado ali, você não vai procurar um dentista. Então é igual a gente tá conversando aqui. Cara, você controlar a sua vida financeira, você se planejar para caso aconteça alguma urgência dessa, de um dente quebrar, ou sua avó, sua mãe, tiver algum problema, você conseguir tratar e melhorar a autoestima dela, cara, isso influencia em trabalho, isso influencia em tudo. Na entendeu? vida, né? A boca é a porta de entrada para tudo. Então, assim, a falta de planejamento, não só dos dentistas e dos médicos, mas de toda a população que a gente vê que o Brasil, cara, não tem nenhum conhecimento nessa parte. E assim, até me corrija se eu estiver errado, né, doutor? Lá fora, lá em outros países, por exemplo, na Europa, é muito caro a questão de mão de obra na parte de dentista. Por isso que eles preferem até ficar com os dentes tortos, né, amarelados e tudo mais, por não ir ao dentista. No Brasil, relativamente assim, isso se compensa, né? Cara, pra você ter ideia, em um ano, eu atendi 5 pacientes fora do país. 2 da Bélgica, 1 da Inglaterra, um americano e outro da Inglaterra. Foram 2. Cara, é muito caro. Eles falam, não, eu tô vindo aqui, tô viajando, tô aproveitando e ainda tô pagando muito menos. Cara, só pra você sentar lá na cadeira do dentista é muito caro. Só dele te ver, entendeu? E sem falar que né, não menosprezando, mas o nosso tratamento, ele é muito melhor comparado com o deles, entendeu? E num preço muito mais baixo. Né? Sim, com certeza. Então, até tem um ditado que diz que o sorriso é o espelho da alma, né? Verdade. Então, assim, faz total sentido pra pessoa que quer ter uma autoestima, né? Quer se ver de uma outra forma, manter os dentes ali em dia, né? Às vezes a pessoa tá faltando um dente ali, ela se priva até de sorrir, olha só. Né? Eu percebo isso muito com algumas pessoas próximas a mim, que ela se priva até de sorrir. Então, a vida dessa pessoa parece que não é feliz, né? Então, tem que cuidar dessa parte, né? E assim como vocês trouxeram para a mesa aí, as finanças, o dinheiro aí faz total sentido, só que ainda na nossa cultura, Fernando,
tem algumas crenças limitantes acerca do dinheiro, né? Então eu ouço algumas vezes em algumas conversas, em algumas reuniões, e eu gostaria de trazer aqui para o nosso Capital Cash para a gente poder comentar essas crenças limitantes, né? Enquanto eu digo crenças limitantes, eu estou me referindo a esses pensamentos que a gente toma como verdade, mas que impedem o nosso crescimento pessoal, espiritual e profissional. A primeira que eu ouço muito por aí é que a questão de juntar dinheiro é coisa de gente rica. Vocês acham que faz sentido isso ou é lorota? Olha só, Hugo. Crenças limitantes, precisam quebrar isso. A galera precisa ouvir o nosso Capital Cast. Cara, é uma das coisas que nós precisamos acionar nas pessoas, né? Quebra essas crenças, né? Juntar dinheiro é coisa de pessoa rica. É o contrário. É o contrário mesmo. E porque muitas vezes, Hugo, eu vejo assim, algumas pessoas próximas, a gente fala muito de juntar o primeiro milhão, né? Juntar o primeiro milhão, mas eu vou começar com quanto, né? Eu vou começar quando? Eu vou começar quando eu já tiver muito dinheiro, né? E é interessante que a gente vê prosperidade, a gente estava falando de vida espiritual também. Prosperidade, na verdade, não é aquilo que está sobrando para você, né? A prosperidade, na verdade, é você ter uma condição de ser bem com as coisas que você tem. Então, quando a gente fala assim, eu preciso juntar muito dinheiro, preciso ter muito dinheiro, eu vou investir, eu posso investir a partir de quanto? Né? Imagino que essa pergunta deve chegar muito para você. Demais. Tem um mínimo para investir, Hugo? Cara, o quanto você puder investir. Tem todo tipo de investimento para qualquer tipo de pessoa, qualquer prazo que você queira, a determinado nível de risco. Né? Então, assim, é preciso primeiramente a pessoa ter uma visão, ter um objetivo claro, saber onde ela está hoje e onde ela quer chegar e em quanto tempo. O restante, as estratégias, os mecanismos que serão utilizados ali no meio do caminho, a gente vai traçar junto, né? Se caso ele opte por trazer isso com um assessor de investimentos. Mas hoje com a internet isso popularizou, né? A gente fala sempre aqui da questão da internet, né? Que o conteúdo está lá disponível, as pessoas podem consultar. Eventualmente, e tem que ser checado se aquela informação é verídica ou não, né? Tem muitos golpes financeiros que circulam por aí. Por isso, uma das vantagens também de ter uma assessoria. Mas, enfim, a informação está lá disponível. Basta a gente quebrar essas crenças limitantes. Então, Fernando, você concorda que não é juntar dinheiro, não é coisa de gente rica. Na verdade, as pessoas ricas, entre aspas, né, ficaram com esse patrimônio gigante porque elas começaram a juntar em algum momento, né? E eu vejo assim, cara, dinheiro é uma bênção, né? Dinheiro é bênção. Quando você tem a capacidade aí, igual o Paulo estava falando aqui, você tem uma capacidade de você ajudar a tua mãe, tua avó, as outras pessoas. Pô, você precisa de um atendimento, que seja dentista, que seja médico, que seja o que for, né? Você conseguir ajudar, isso é maravilhoso. E você tirar essa crença de que, dinheiro não é legal, o rico não passa no negócio da agulha, né? Cara, que isso? Eu acho que precisa ter planejamento. A gente precisava ter uma escola que nos fornecesse uma condição de aprender a trabalhar com dinheiro. Quantas vezes que você já ouviu, tirar a mão de dinheiro, que dinheiro é sujo. Cara, dinheiro não é sujo, dinheiro é maravilhoso, né? Você não pode ser escravo do dinheiro. Não, o dinheiro precisa trabalhar pra gente. Ou você ou seu dinheiro vai ter que trabalhar a vida inteira. Que seja ele, que eu já tô cansado já. Até o Warren Buffett tem uma frase célebre dele, que ele diz o seguinte: se você tem apenas uma fonte de renda, então você não tem nenhuma. Porque, né, a gente sabe, a vida é efêmera, né? Claro. E a gente sabe aí que, eventualmente, a gente pode sofrer algum percalço, né? Pode ser impossibilidade de prover nossa renda. Então, se você não acha possibilidades e soluções para ter uma segunda, terceira, quarta renda, se você tem só uma, cara, na verdade, você não tem nenhuma. Então, toma cuidado com isso, né? Tem gente que fala também, gente, eu queria ouvir de vocês, não dá para ter dinheiro do jeito que o país está. Sempre bota a culpa, sempre tenta terceirizar a culpa, né? E aí, nunca começa. Cara, isso aí a gente tem que pegar, principalmente depois dessa crise que o mundo passou, né? Que é a pandemia. Cara, quantas pessoas quebraram? Muitas. Sim. Tipo, muitas. Mas também quantas pessoas enriqueceram demais na pandemia. Sim. Inclusive eu, que sou dentista, que na pandemia a gente ficou aí 3 meses fechados, né? Depois a gente começou com atendimentos de urgência, mas, cara, quebrou o nosso ramo também. Sim. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Foi na época da pandemia. Por quê? Oportunidades. Consegui ver oportunidades.
Até comentei com o Fernando aí esses dias, a gente conversando. Cara, quando tava fechado, né? Tudo fechado, parado lá. Tinha em Uberaba um pessoal vendendo umas roupas de proteção pra dentista. Uhum. Cara, o que eu ganhei de dinheiro? Comprando lá e vendendo aqui só por mensagem. Entendeu? Então, tipo Olha assim, aí. é ter olhos pra oportunidades, né? Esse negócio assim que você falou da frase do quem guarda dinheiro é só rico. Eu concordo, assim. Depende do ponto de vista. Depende, diga lá o teu. Ué, realmente, se o cara é rico é porque ele guardou, né? Então, assim, se você não guarda, você nunca vai ficar rico, né? E outra coisa, não sei se você conhece. Você conhece mais, lógico. O cara é o cara do Thiago Nigo. Eu acho que sim. Todo mundo deve acho que eu ouvi uma palavra desse cara aí. Cara, que cara é massa demais. Quem não conhece tem que ver ele um pouco. Popularmente também. conhecido como Primo Rico. Primo Rico. Uhum. Cara, eu tenho uma prima e... Ela vai até bater em mim aqui depois. Prima rica. Prima rica. Não, cara. Um dia a gente conversando, o marido dela, e ela teve um problema no pulmão. Certo. E, cara, do nada. O cara jovem, assim, deve ter uns 40 anos no máximo. Jovem, saudável. 40 anos é jovem mesmo, eu Jovem. concordo com você. Muito, inclusive. Cara, adolescente, né? Ele deu uma dor sim e foi parar no hospital. O cara deu pneumonia grave, tá? Passou apertado. E eles sempre tiveram a visão de vamos aproveitar a vida. Tem muito, não só eles, cara, 70% da população, vamos aproveitar a vida, vamos viver o hoje, porque a gente não sabe se a gente vai morrer amanhã. Eu mesmo perdi meu pai na pandemia. Não é fácil. Se a gente for parar pra pensar assim, amanhã eu posso morrer, a gente não trabalha, a gente gasta nosso dinheiro inteiro. Sim. E se a gente sobreviver e chegar lá na nossa velhice, a gente vai ficar muito puto, cara, porque não vai ter nada. A gente vai viver com salário de governo, né? Então, assim, a gente tem que parar de pensar que vai morrer, porque pode morrer, lógico, todo mundo tá suscetível. Com certeza. Mas e se não morrermos, né? Se não morrermos, você tá preparado? Você começou? Aí, depois disso, cara, eu fui lá, conversei com ela. Não, Paulo Neto, agora eu vi que o trem tem que viver mesmo. Agora eu vou viajar 3 vezes no ano. Eu falei, tá louca? Imagina se ele não morre, se ele fica doente. Aí a renda de você, sua filha e dele é só sua. Vocês vão ter que vender coisa, vai ter que... Cara, não é viver agora que vocês têm que pensar que tem que guardar, que vocês têm que ter outra renda, né? Porque se aquele ramo naquele período tá ruim, você tem a outra que, né, que te ajuda. Cara, as pessoas pensam muito nisso, é no agora, não pensa lá na frente. Uhum. E a maioria também tem medo de investir, de arriscar. Sim. Acha que é algo de outro mundo. Igual você sabe, a partir de R$100 você já pode investir em bolsa, cara. Pode comprar ação. Eu mesmo faço investimento em renda variável, né? Cara, é legal. Se você estudar lá e você começar a aplicar, é legal, é bacana, entendeu? Assim, a gente tem que procurar conhecimento. Isso eu acho que todo mundo teria que fazer na parte de finanças. E essa crença aí de que eu vou morrer amanhã, cara. Tem até um meme, né, que fala o seguinte, ó, fui viver como se não houvesse amanhã e o amanhã chegou. Aí, ó. O problema é quando não morre. Aí é o problema. Então, se a gente for avaliar até inclusive a expectativa de vida do brasileiro, que está em torno de 76 anos de idade, existe, estatisticamente falando, mais chance de você sobreviver, chegar até lá, do que você morrer. Sim. Muito mais. Né? Então, assim, é por isso que é importante a gente sempre pecar pelo excesso na hora de ser mais seguro, ser mais contido, fazer uma reserva, começar pelo básico do básico, que ficou popularmente conhecido como reserva de emergência. Para emergência mesmo. Você tem que estar pronto aí para alguma eventualidade, caso aconteça. Existem mecanismos aí no mercado financeiro que você pode acessar, acumula a sua reserva, mas não deixe também de ter os seus projetos de curto, de médio e longo prazo, comece a trabalhar, não fica pegando empréstimo antecipando sonho, o pessoal gosta, né? Quer ter o carrão do ano aí, já antecipa um sonho pagando uns juros absurdos, né, em empréstimo aí, só para ter esse luxo. Existe o uso inteligente do crédito, que aí entra como se fosse um investimento, porque eu tomo um crédito hoje para ampliar a minha empresa, algo que vai gerar riqueza, gerar renda, vai aumentar minha capacidade produtiva, vai gerar emprego, vai recolher impostos, vai fazer a economia rodar. Aí eu vejo que é um uso interessante do crédito. Mas caso contrário, se for para te gerar mais despesa ainda, cara, foge, porque isso aí vai te comer pelas pernas, né? Então é interessante a gente falar sobre isso também.
Então, a gente está desenvolvendo esse papo aqui. Hoje, no seu CapitalCast, a gente está falando aqui com o Fernando, com o Dr. Paulo Fortunato sobre dinheiro, saúde, empreendedorismo e prosperidade. A gente vai para o último bloco, não saia daí. A gente volta já já. Voltamos com o seu CapitalCast, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos, aqui na Rádio 96 FM. Eu sou o Hugo Ataíde, estou aqui acompanhado hoje nesta bancada por Fernando Carvalho e Dr. Paulo Fortunato. Estamos falando sobre dinheiro, saúde, empreendedorismo e prosperidade. Você que acompanhou aí os 2 primeiros blocos desse episódio do CapitalCast já está entendendo como as suas finanças podem influenciar também em outros pilares da sua vida. Bom, a gente falar de saúde, né? Saúde, eu acho que eu poderia listar pelo menos aí 5 pilares, a gente poderia classificar a saúde, eu não sei vocês, né? Mas existe a saúde física, que é propriamente o pessoal mais conhece, a saúde do corpo, a saúde profissional, que é relacionada àquela carreira, né? Autonomia, liberdade, a saúde emocional, que é relacionada ao autocuidado, autoestima, né, Dr. Paulo? A gente estava falando dos dentes aqui, né? Que é importante para a autoestima, a consciência, saúde espiritual, né, Fernando? Isso. Alô, galera das energéticas. Alô das energéticas. Não é? E a saúde financeira, que, na minha opinião, é o órgão mais sensível aí do pessoal, que é o bolso, né? Bateu no bolso, o pessoal já pula no mato, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como que a gente pode equilibrar cada um desses pontos aí no nosso cotidiano e o que pode acontecer caso eu me descuide de algum desses pontos aí. Hugo, eu venho de uma medicina, cara, que a base dela é equilíbrio. Uhum. Tudo que nós vamos ensinar na acupuntura, a base é equilíbrio. Por falar de medicina chinesa, me lembrou do ideograma, né? O ideograma de crise no mandarim é o mesmo de oportunidade. Olha que interessante isso, né? Que legal. É a mesma coisa. A crise, ela abre para você a chance de oportunidades. Olha aí. Interessante a gente falar da pandemia. Eu tinha um projeto de gravação de cursos online, né? Distribuição de cursos online. E foi justamente na pandemia que nós colocamos esse projeto para funcionar. E foi realmente uma das coisas que realmente gerou riqueza, né? Porque o consultório ficou fechado por um bom tempo, né? Nós paramos de atender muitas pessoas. Mas os cursos online, daqueles temas que dava para a gente estudar através da acupuntura, nós mantivemos eles assim, né? Uhum. Então, falar de equilíbrio dentro da visão da medicina chinesa me faz lembrar um pensamento de Confúcio, né? Eu gosto muito desse pensamento e acho que é interessante. Ele fala assim, ó, o sábio teme o céu sereno, mas quando vem a tempestade, ele caminha sobre as ondas e desafia o vento. Eita. Caramba, né? É pesado. O sábio teme o céu sereno, mas quando vem a tempestade, ele caminha sobre as ondas e desafia o vento. Nós precisamos ter a coragem para caminhar sobre as ondas, para desafiar o vento. A gente tem de ter a sabedoria para entender o mundo que nós estamos vivendo, né? A pandemia, isso deve ter aberto portas para você, ou pelo menos mental, né? Deve ter nos atingido. E a gente imaginar que o corpo físico, muitas pessoas dependem das suas horas de trabalho e vendem as suas horas de trabalho. Caramba, você tem a capacidade de trabalhar quantas horas por dia? 8? Não, se apertar muito eu trabalho 12. Não, se apertar demais eu trabalho 18. Cara, se apertar muito eu trabalho 24. Mas e aí? Eu não consigo, o meu dia tem 24 horas, eu não consigo ir além disso. Quando a gente entendeu que o online podia ser algo expressivo, estar trabalhando lá. Nós estamos aqui batendo papo e alguém está comprando algum curso meu. Uhum. Então, isso é uma possibilidade de ganho que aumenta as minhas horas de trabalho, né? Escalonar, né? A saúde física, ela é importante demais, né? Então, quando a gente imagina aí que o seu físico é onde você mora, que sua alma reside aí dentro desse corpo físico, isso é importantíssimo. Mas a saúde financeira, estar bem dentro da sua casa, né? Fala, pô, Fernando, mas não tem muito a ver. Cara, claro que tem. Se você chega dentro da tua casa e lá só tá faltando coisas, dificilmente essa família vai estar feliz. Pô, a tua mulher, o teu filho, ele precisa de um aporte. E foi como nós estávamos falando agora, cara. Vai que chega um determinado momento que você precisa de algo e você não tem. Você como pai aí que está nos ouvindo, o CapitalCast. Então você tem de entender assim, cara, eu preciso proporcionar para minha família o melhor possível. E o melhor possível talvez é você diminuir, sei lá, um lanche por semana.
e isso virar um investimento para você. Fala, Fernando, mas é muito pouco, eu vou começar com R$100. Cara, bota na mão do Hugo e vai conversar com ele que você vai ver que esse dinheiro vai virar. Vai, com certeza. Então, eu acho que uma das dicas que a gente tem é assim, vive em equilíbrio, né? Nós não podemos também só guardar e não viver, né? E também nós não podemos viver como se a gente não houvesse amanhã, sendo que há amanhã, né? Então a gente precisa ter essa condição de equilíbrio. Equilíbrio é tudo na nossa vida, né? Então a minha dica para você é comece o quanto antes, né? Verifique aí um projeto de vida para você, bater essa meta, ter prazer. Eu tenho uma amiga que falou um negócio esses dias. A gente estava conversando sobre marketing dentro da sala de aula, né? Como é que você faz o seu marketing para vender sua acupuntura, por exemplo, né? E uma menina falando que ganhou dinheiro e tal, ela fez curso de ventosa e começou a trabalhar com ventosa, e ela me falou, professor, eu tô ganhando dinheiro. Eu falei, e o que você faz com esse dinheiro? Ela falou, eu compro, gasto tudo, professor. É sandália, é calça, é bolsa, não sei o quê, não sei o quê. E uma menina falou assim, professor, eu também tô ganhando dinheiro. Eu falei, e o que você faz com o seu dinheiro? Ela falou, professor, eu tenho um prazer de entrar na conta e ver que o meu dinheiro tá crescendo. Professor, você precisa... Meu marido fala assim, vamos comprar um negócio? Eu falo, vamos não, sabe? Deixa... Eu falei, mas não é poupança não, né? Ela falou, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né, Hugo? Aí ela falando, não, a gente tá fazendo uns investimentos e tal, e a gente abre a conta, cara, e a gente fica namorando as nossas contas que o nosso dinheiro tá rendendo, né? Então, cara, tenha prazer em ver que você está crescendo financeiramente. Inclusive, com esse exemplo aí, antes do Dr. Paulo contribuir também, esse exemplo ilustra muito a questão do livro, né? Fica até a dica de leitura aí, O Pai Rico e o Pai Pobre, né? Onde o rapaz lá tinha 2 pais e cada um com uma personalidade muito diferente acerca das suas finanças, né? Um muito próspero, o outro muito miserável, mesmo tendo bons rendimentos, né? Então, mude a sua forma de pensar. Tudo começa com a mentalidade, com a forma que você pensa, que você trata o dinheiro. Não vá pensando aí que essas pessoas ricas, como você conhece e gosta de classificar, aceita desaforo com dinheiro, não, viu? Eles só chegaram onde chegaram aí, com seu patrimônio, né? Negociando, pechinchando, fazendo boas escolhas, tendo um projeto de vida, com certeza. A maioria deles foi esse processo. Não há atalhos, né, Dr. Paulo? É, isso aí. Cara, eu considero a saúde emocional o pilar de tudo. Qualquer uma desses outros pilares que você citou aqui, se tem algum desequilibrado, vai influenciar no seu emocional. E o seu emocional, pra mim, ele é a sua alma, certo? Então, se você não tá feliz com a sua saúde financeira, você vai ficar uma pessoa deprimida, uma pessoa triste. Se você não tiver feliz com sua saúde, igual você colocou aqui, física, né? Um dente, uma barriga, você tá se achando gordinho, um cabelo, alguma coisa, tá precisando fazer caminhada, mas não tem força, você tá com algum problema, cara, seu emocional vai pesar, vai te influenciar. A saúde espiritual é muito importante, mesmo quem não acredite em Deus, eu acho que ele tem que buscar alguma coisa a mais, né? Porque senão não tem sentido a vida. E, cara, eu falo que o problema hoje da maioria das pessoas é dinheiro, sim. Eles falam que dinheiro não traz felicidade. Realmente, não é só o dinheiro a felicidade, né? É o conjunto, igual o Fernando falou, equilíbrio de tudo isso aqui. É o que você faz com esse dinheiro, né? Cara. Porque um monte de papel ali não vai fazer ninguém feliz, mas o que você pode proporcionar pra você, pra sua família, um momento de lazer, as experiências, né, Fernando? Você ia pra Dubai se não tivesse dinheiro, tá Fernando? louco, não tinha nem como entrar, vê aquela fortuna lá. Se tiver alguém nos ouvindo que achar que dinheiro não traz felicidade, eu vou deixar o meu Pix. Deixa o Pix. Tá? E aí você pode deixar de ser infeliz. Boa. Cara, mas é isso aí. A saúde financeira é muito importante. Acho que todos deveriam estudar mais sobre isso. E, igual você falou no início, conhecimento agrega riqueza na sua vida, né? Então, é buscar conhecimento em todas as partes, mesmo que não seja a sua área, né? Mas buscar um pouco de conhecimento. E se acha que não tem experiência suficiente para arriscar, procure uma pessoa especializada, né? Igual o Hugo, para estar te ajudando aí a investir seu dinheiro. Boa. Tem que começar. Errado é quem ainda não começou.
né? Portanto, aí comece. Daqui a pouquinho eu vou fazer algumas contas aqui, Fernando. Você deu o desafio do pessoal poupar R$100? Foi isso que você falou daqui? Isso. Vou fazer o seguinte, eu vou jogar a pergunta aqui pra vocês. Enquanto vocês falam, eu vou fazer uns cálculos aqui. Beleza. Tá? Quem sabe faz ao vivo, como diria meu amigo Fausto Silva. É verdade. Né? Eu queria só explorar um pouquinho mais com o Dr. Paulo Fortunato, né? E aí, se o Fernando também puder contribuir também. Porque, assim, eu vejo que a decisão da maior parte das pessoas, quando vai escolher para algum curso, alguma profissão, tenta escolher pelo que dá mais retorno. Sim. Sempre vai na questão da rentabilidade. Nos investimentos não é diferente. Óbvio. Também encaro muita gente, mas o que tá pagando mais? Opa, vamos dar alguns passos atrás, vamos entender o seu objetivo, o que você tá querendo. Para depois a gente ver o que tá mais adequado ali com relação à rentabilidade, né? Não é muito diferente do que a gente vê pessoas jovens, quando saem lá do ensino médio, optando por fazer medicina, odonto, né, esses cursos da área da saúde. De fato, isso compensa, é um investimento bom para a carreira, dá dinheiro, vaca dá leite? Cara, eu considero assim, depende de você, né? Mas eu considero a medicina hoje, de rentabilidade, a gente falando hoje no mercado atual, você formando, independente se você se esforçou muito ou não, a medicina é a melhor área hoje acadêmica, né, que eu falo, ou seja, o cara formou, ganhou diplominha, já vai trabalhar, a medicina a gente sabe que é a que dá um retorno financeiro melhor. Eu considero a odontologia a segunda melhor, tá? Só que o que eu sempre falo se você quer entrar nessa área, entre por amor. Sim. Tanto medicina, que minha irmã tá formando em medicina agora, eu tenho vários amigos médicos, e eu presenciei muito a vida em hospital já. Cara, se você não gosta de sangue, você não gosta de pancada, de ter que drenar abscesso, ver gente morrendo, cara, não vai seguir essa área da saúde, da medicina, da odontologia, entendeu? Então, eu acho que se você não tem amor pelo curso, pesquise antes, né, pra ver se você tem amor. Se não tem amor, não faça, porque é muito cansativo, exige uma dedicação muito grande. Mas se você for pensar no lado financeiro, a odontologia pode abrir muitas portas. Inclusive, tem várias clínicas, aqui em Rio Verde, inclusive. Os donos da clínica não são dentistas, são empresários de outros ramos, engenheiros, advogados, que abrem como investimento. Então, dá dinheiro. Só que você precisa sair capacitado, senão você vai se frustrar demais mesmo. Tá bom? Essa é a minha ideia aí pros que estão querendo fazer. Eu fico pensando onde é que entra a educação física aí nesse pois que o Paulo colocou, né, cara? Pois é. Mas eu acho, o Hugo falou um negócio fantástico, né? Vaca não dá leite. Você precisa acordar cedinho e entrar lá no curral. Falou tudo. Pôr a botina, sentar naquele banquinho desconfortável e tirar o leite, né, cara? Com então, certeza. eu vejo assim, ó, profissional de sucesso. A minha filha terminou o 2º grau. Pai, vou prestar vestibular, o que nós vamos fazer? Filho, o que você gosta? Não, eu quero fazer medicina. Beleza, vamos estudar então para fazer medicina. E ela viu na pandemia que ela não queria ser médica. A pandemia assustou ela com termos dos médicos trabalhando, enfim, ela não quis fazer. E aí a gente conversando, ela falava assim pra mim, pai, o que você acha? Filha, vamos discutir, você gostaria de trabalhar nisso? E aí ela falava, olha, nisso eu gostaria, nisso eu não gostaria. E a partir daí a gente começa assim, aí ela fala, pai, mas e para ganhar dinheiro? Eu falo, filha, você pode ter sucesso em qualquer área que você escolher, desde que você faça algo diferente, desde que você seja comprometida, faça com amor, desde que você consiga oferecer algo especial, você pode crescer, né? Quando eu fui fazer educação física, a gente ouvia muitas crenças limitantes de novo. Esses dias eu fui dar uma palestra para o pessoal que estava se formando em educação física aqui da Faculdade Objetivo, em Rio Verde, e eu falei sobre isso. Falei, cara, o que vocês já ouviram de crença limitante? Um monte de gente levantou a mão e falou assim, meu pai me falou que se você for mexer com bola, você vai morrer de fome. Jogar bola. Eu fui para a Faculdade de Educação Física achando que eu ia jogar basquete a vida inteira. Na hora que eu vi que tinha anatomia, eu falei, quem inventou esse negócio aqui? Fisiologia, cinésio, tá louco. Mas é interessante isso. Tem os profissionais de educação física, os professores que ganham muito dinheiro? Claro que tem.
tem em qualquer área que você for. Em qualquer área tem aquele frustrado, aquele que não deu certo, aquele que terceirizou o seu fracasso, aquele que não acordou cedo, botou a botina para ir lá tirar leite da vaca, esperando que a vaca fosse dar leite, né? Então nós precisamos mudar essa concepção aí de que a vaca dá leite para a gente poder formar uma sociedade mais próspera, né? Todo mundo estiver ganhando dinheiro, fala, pô, mas lá em Dubai, Fernando, não tem ninguém trabalhando então, não tem ninguém que vai fazer o prédio. Claro que tem. Tem um monte de gente. Sim. Tem um monte de gente que Sim. muda de país, inclusive, para ir para lá, né? Então lá também tem as pessoas, mas você percebe que tem uma qualidade de vida muito melhor. Então, se nós aqui, brasileiros, se a gente conseguir ficar de uma certa forma mais rico, o nosso país mais rico, as pessoas mais ricas, ter contato com mais inteligência emocional, prosperar melhor, uma inteligência financeira melhor, todo o país cresce, nós agradecemos, né? E aí, meus R$100, o que virou aí? Rapaz, vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos pegar o Dr. Paulo aqui como exemplo. Um rapaz é um jovem de 25 anos, né? Vamos pensar que ele contribua com R$100 todos os meses durante 30 anos. Então são 360 meses. Fala, nossa, Hugo, mas 30 anos? Rapaz, começa. Quando você chega lá, 30 anos passa voando, né, Fernando? Eu tenho uma frase, cara, que é assim, ó. 30 anos vai passar. Você investindo ou não investindo, ele vai passar. Ele vai passar. Né? E eu quero dizer que eu sou mais jovem do que o Hugo, porque eu sou mais jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. Muito mais Exatamente. tempo. Né? 30 anos passa voando, né, Fernando? São 360 meses. Eu gostei desse negócio de 30 anos. Eu vou querer isso aí também. Ó, mas o comprometimento é da pessoa, tá? Não é nada travado. Certo, ela tem que optar ir lá e fazer os aportes dela, os depósitos, os investimentos dela, R$100 todos os meses durante 360 meses, dá 30 anos. Sabe quanto que vai virar isso lá no final do período? Há uma taxa de 0,9% ao mês, ali só como exemplo, uma taxa média, tá? 0,9% ao mês ali. Lá na frente vai virar 268.514,75 centavos. Cara, fantástico. Sabe quanto saiu do bolso dessa pessoa? 36 mil. Portanto, 232.514 de rentabilidade, de juros sobre juros, popularmente conhecido de juros sobre juros, né? Capitalização composta. Saiu 36 mil do bolso da pessoa, rendeu 232 mil, ela teve lá no final do período 268 mil. Cara, você que tá nos ouvindo, que tem R$100, meu amigo, corre aqui. Que você tá esperando. Não, e sabe o potencial de renda passiva que esse dinheiro pode gerar? Renda passiva que eu digo, da pessoa viver dos rendimentos desse montante que ela acumulou, tem um potencial, tá? Tem uma tendência de gerar R$2.148 todos os meses para essa pessoa. Caramba. Esse valor final de 200 e pouco. Isso, esse valor, esse montante acumulado tem um potencial de gerar para ela todos os meses, lá quando ela tiver acumulado isso, se ela quiser tirar, sacar todos os meses a rentabilidade, viver desse sacão de dinheiro, ela consegue tirar R$2.148 todos os meses. E Hugo, essa rentabilidade que você colocou aí é uma renda fixa, por exemplo? Renda fixa sendo o mais conservador possível, né? Tá? Sendo mais conservador aqui, contando com a renda fixa, a boa e velha renda fixa que tem no Brasil, que é o pai dos juros, da inflação, a gente consegue bons resultados. Imagina se você puder ainda, né, diversificar sua carteira, ir lá para ativo de renda variável durante esse período aí, né? Não é regra, a gente tem que avaliar, obviamente, aí os objetivos de cada pessoa, mas o mercado financeiro é muito amplo, é muito amplo. E isso aí, né, nesse investimento aí, a inflação, ela é corrigida, não é? Dá para corrigir a inflação também. Nesse cálculo eu desconsidero a inflação, mas não desconsidera a inflação. O Dr. Paulo trouxe um ponto importante. Considera a inflação, tá? Que é o poder de... Poder de compra. Preservar o seu poder de compra contra a corrosão da inflação. Tá bom? Eu achei muito legal aí, Hugo, que você fala, olha... Isso aqui sendo conservador, porque tem perfil, tem pessoas que gostam de um investimento mais conservador, né? Menos riscos e tudo mais, e tem aquelas pessoas mais arrojadas. Então tá bom, gente. Ó, eu não sei você, mas eu vou botar 100 aqui nesse negócio agora. Você vai colocar mais, rapaz. Você vai colocar 5 mil, 10 mil, que eu sei que aí você tá montado na pacoteira. Ó, mas acho que o recado tá dado. Então, hoje a gente teve a oportunidade aí de conversar com essas duas feras de experiência profissional, de vida, né? Dois perfis muito distintos, mas com muito conhecimento, que é o Fernando Carvalho e o Dr. Paulo Fortunato. Eu quero só agradecer e quero deixar aberto vocês fazerem as considerações finais aí. Hugo, quero agradecer pelo convite. Estou conhecendo você, uma pessoa muito feliz, muito animada. Isso traz energias boas. É o que eu falo, a gente tem que procurar estar próximo de pessoas assim, né? Porque isso agrega na vida da gente. Então você é uma pessoa que a partir de hoje eu quero estar próximo de mim também. E agradeço mais uma vez pelo convite e sucesso aí.
Boa, eu que agradeço. Hugão, é um prazer estar aqui contigo. Você é meu irmão, meu querido, né? Meu amigo. Então é muito bom quando a gente poder bater papo com um amigo sem restrição. Então a gente vem, conversa de tudo, né? E dizer que ouvir você é algo que me traz muita felicidade. Porque quando a gente fala de algo que é paixão pra gente, a gente fala com esse brilho nos olhos, que é justamente o que eu vejo que o Paulo, que acabou de te conhecer, também já percebeu, né? Então eu acho que o que você faz é muito bonito, né? Nós estamos enriquecendo pessoas, enriquecendo um país, mudando vidas, cara. Isso é sensacional. Sou seu fã, zaço, e já faz tempo, tá? E posso dizer que eu conheço o Hugo há muito tempo e ele sempre foi esse cara de caráter ímpar, tá legal? Então, você que não conhece, passe a conhecer, né? Vou deixar aqui minha rede social, vocês vão lá seguir o Fernando, é @FernandoAcupuntura, tá legal? Só agradecer mesmo, Lisões, sem palavras agora. Deixar só o Dr. Paulo falar também o arroba dele, Fernando aí é popstar, né? Fernandão é famoso. O meu Instagram é @doutor.paulofortunato. Boa, já segue aí, Fernando Acupuntura, Dr. Paulo Fortunato, com certeza você vai ter bons insights aí. Então a gente chega ao final do nosso Capital Cast, desse episódio sobre dinheiro, saúde, empreendedorismo e prosperidade aqui na Rádio 96 FM. Me segue lá no Instagram, @HugoAtaidesFP. Deixa sua mensagem, seu feedback, a sua sugestão de pauta, de convidado. Se inscreva no canal da Rádio 96 FM no YouTube. Vai lá, clique em se inscrever, ative os sininhos, porque esse conteúdo também vai estar disponível em vídeo lá também. E a gente volta na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.